Vamos retomar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces pelos espíritos. Esse é o nosso segundo encontro. Nós vamos então para o item número 67, que trata do preces por um inimigo que morreu. O item aqui é o número 4, né? Kardec traz aqui para nós uma introdução que diz assim para nós, né? A caridade para com os inimigos deve acompanhá-los no além-túmulo. Devemos pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento se a soubermos aproveitar. Pode mesmo ser mais útil ainda que as aflições de ordem puramente material, por nos permitirem juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Kardec ele comenta na Revista Espírita, traz para nós uma passagem interessante, Elcimar, bom dia, em que ele diz assim que muitas vezes nós, não é nem na Revista Espírita, no próprio Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a pena de morte, que é para nós um tema bastante polêmico, né, na nossa sociedade atual. E ele comenta assim que desejar a pena de morte, nos espíritos já dizem que é um grande atraso, e que nós podemos entender que na verdade é um atestado de fracasso da sociedade optar pela pena de morte e não pela reeducação do espírito infrator. E ao desejar a pena de morte acaba sendo um grande equívoco, exatamente porque a influência dos espíritos sobre nós continua mesmo após a desencarnação. Então, desejar a pena de morte para alguém que cometeu um crime, ou desejar a morte, ou desejar o sofrimento para alguém que desencarnou, na verdade nós simplesmente ignorarmos a realidade do mundo espiritual. Sendo que o trabalho que deve ser feito por aqueles que aqui ficaram é exatamente um trabalho de reconstrução, um trabalho de edificação, de consciências, de valores, de seres, né, que tiveram uma trajetória equivocada aqui no nosso mundo hoje. Então, em vez de pensarmos na eliminação, no extermínio daquele que nós consideramos o infrator ou o inimigo, na verdade nós temos que pensar naquele que vai continuar o seu caminho evolutivo e muitas vezes cruzando pelo nosso percurso. E aí então temos o nosso trabalho de auxílio, da mesma forma que nós também esperamos ser auxiliados. Quando nós estudamos também sobre o tema os espíritos protetores, os anjos guardiões e tudo mais, comentei com vocês que todos nós, os espíritos comentam, que todos nós então temos o amparo do mundo espiritual na orientação, no esclarecimento, de um modo geral na condução da nossa vida. E mesmo aqueles que são vistos hoje como infratores, como delinquentes e tudo mais, esses espíritos também trazem, tem junto de si os espíritos protetores que procuram auxiliá-los. E aí nós podemos ver exatamente a dimensão, a complexidade desse trabalho, de um espírito não se deixar desanimar e nem se levar pelo julgamento, auxiliando um espírito que segue por uma trajetória de erros. E num mundo como o nosso, não apenas numa sociedade como a nossa, mas num mundo como o nosso, onde nós vemos tantos crimes acontecendo, tantas tragédias provocadas, por decisões e escolhas de homens e grupos, nós podemos ver então a dificuldade dos espíritos em conduzir essas consciências para esse caminho de reconstrução, de elevação. Então, para nós, é sempre muito fácil trabalharmos com aqueles que são, vamos dizer assim, bem comportados, aqueles que têm ali um mínimo de valores, que procuram sempre fazer a coisa certa, apesar dos equívocos, mas é muito mais complicado quando você lida com aquele espírito rebelde, endurecido, como nós veremos aqui
em seguida. Então, essa prece pelos espíritos, tratando dos espíritos inimigos, nós temos que desde já começar a fazer essa mudança no nosso modo de pensar, de não nos colocarmos na condição nem de juízes, nem de carrascos. Juízes que julgam e condenam, e carrascos aqueles que punem, aqueles que trazem o castigo, mas sempre nos vemos de fato, como aquele próprio preceito, né, cristão, de nos vermos como irmãos que somos. Alguns irmãos ainda atrasados, outros mais adiantados, mas tudo é uma questão de perspectiva. Se hoje nós vemos um espírito atrasado, nós também somos vistos como espíritos atrasados por outros que já evoluíram. Então, nesse caso, cabe a nós modificarmos, né, olhando para aqueles que ainda estão nesse caminho de atraso, fazermos o trabalho, tanto quanto possível, né, dentro das nossas condições, de fazer com que eles sejam auxiliados na sua elevação, ainda que seja através de uma prece, ainda que seja através de um pensamento favorável a esse espírito, já que nós não podemos simplesmente atuar diretamente sobre cada um deles. Para nós já é muito difícil atuar sobre aqueles que estão próximos a nós, imagina aqueles que estão distantes. Então, e nós vemos hoje, né, em termos de não apenas inimizades, mas de antipatias, nós vemos ali um mundo repleto de figuras que provocam em nós esse sentimento. Muitas vezes não apenas antipatia, mas de verdadeira aversão, pela forma como viveram, pelas escolhas que fizeram, pelo modo como se destacam. E aí então, no momento em que esse espírito desencarna, seja por que motivo for, a gente dá graças a Deus por ele ter ido embora. E aí nós nos esquecemos que muitas vezes, quando chega a nossa vez, quase ninguém vai sentir falta, apenas aqueles que vivem próximos a nós. E aí então pedimos o auxílio, pedimos a assistência. E quando nós vimos ali por aqueles espíritos que pedem preces, para poder aliviar as dores que sentem no mundo espiritual, as dores morais em especial, esse pedido de prece vem ali de uma forma anônima. Simplesmente pedem para receberem a assistência, para receberem o auxílio. E aqueles que são inimigos, como já se não bastassem as dores que viverão no mundo espiritual, ali junto com os seus perseguidores, sofrendo também o peso da culpa, o peso do medo daquilo que vão vivenciar, ainda são ignorados por aqueles que poderiam, de alguma forma, auxiliar através de uma prece, né? Então, é muito interessante e, na verdade, começa para nós aqui uma nova ideia de não alimentarmos jamais, né, um sentimento negativo dirigido a alguém, principalmente nesse momento de maior necessidade. Mas para que a gente consiga praticar isso nessas situações mais extremas, há necessidade de um exercício constante, de fazermos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, observando as pessoas por aquilo que elas são, não pelo resultado de suas ações. Então vemos ali, ao assistirmos a um programa na televisão, vemos ali aqueles que são os criminosos, que são presos, aqueles que são conduzidos, aqueles que são expostos, aqueles que são denunciados. Vemos ali espíritos que falharam, espíritos que cometeram erros que são gravíssimos, não apenas contra alguém ou contra a própria sociedade, mas principalmente contra si mesmos. E isso nós temos que quebrar uma barreira do preconceito muito grande, uma barreira muito sólida, né, construída durante muito tempo, em que para nós se torna muito fácil fazer julgamentos, mas se torna muito difícil praticar a caridade. E aí que entra também os ensinamentos que chegam para nós dos Espíritos, dizendo exatamente isso, que fora da caridade não há salvação. Então não adianta a gente querer alimentar valores se a caridade não é praticada, principalmente a caridade no seu sentido mais profundo, no seu sentido mais puro, especialmente diante desses momentos mais críticos, como é o caso, por exemplo, de nós nos depararmos de uma situação em que o primeiro impulso que nós temos é julgamento, crítica, condenação, punição. Então, para que a gente consiga chegar nesse momento com equilíbrio, há a necessidade de uma prática constante. Então vemos o tempo todo
na nossa frente, né, aquilo que é apresentado pela mídia ou apresentado por alguém, ou mesmo uma vivência pessoal que nós estamos experimentando, olharmos exatamente com esse sentimento de compaixão, sentimento de piedade, por vermos ali exatamente a trajetória dolorosa que esse espírito terá que percorrer para poder retomar o seu equilíbrio, muitas vezes de várias existências. Então, por mais que nós desejemos que aqueles que são os inimigos, aqueles que são os criminosos, sofram no mundo espiritual, a ideia, por exemplo, de inferno, a ideia de punição eterna, que nós tanto ouvimos hoje e muitas vezes até desejamos, tomara que aquele espírito vá para o inferno e fique ali durante muito tempo, vai chegar um momento em que ele vai sair daquela condição. E aí nós podemos imaginar, se por acaso nós fôssemos colocados diante dele, e ele já no seu processo de reabilitação dizendo assim, e pensar que você desejava que eu ficasse lá para sempre. Então, a mentalidade que nós temos que ter, esse amor incondicional, e exatamente esse amor que nós aprendemos através dos ensinamentos de Jesus, e que chega para nós constantemente, né, por parte dos espíritos, de olharmos para as pessoas com esse sentimento de amor. E ali mesmo, né, Kardec diz que amai os vossos inimigos, naquela passagem daqui do próprio Evangelho, ele diz que não é o mesmo sentimento de afeto que nós nutrimos por aqueles que compartilham desse sentimento tão nobre com a gente, mas o fato de nós pensarmos nesse amor já é o primeiro passo de não desejarmos o mal. E depois vem ali o segundo passo, que é exatamente a intenção do auxílio. Então, de um modo geral, no nosso mundo hoje, esse é um pensamento completamente fora da realidade. Porque embora todo mundo pense, né, não, porque não existe inferno. Mas na verdade, muitas vezes é o que nós desejamos para todos aqueles que não se encaixam, né, na condição de espíritos com quem nós temos afinidades. Desejamos que ele fique sofrendo, que ele sofra muito por tudo aquilo que ele fez. Desejamos que ele pague por aquilo durante muito tempo. E nós nos esquecemos que todos nós seremos resgatados. Que independente do nosso desejo desses espíritos sofrerem no plano espiritual, eles serão resgatados no seu devido tempo, pelos seus auxiliares, né, do plano espiritual, por aqueles que são seus orientadores, independente do nosso pensar. Agora, aquilo que nós pensamos é, na verdade, um resultado que cairá sobre nós mesmos. Então eu não apenas não vou auxiliar aquele que poderia ser ajudado, né, com a minha participação, como eu mesmo vou criar em torno de mim esse campo negativo de ódio, de raiva, de vingança, né, o desejo do mal contra aquele que praticou o erro devido à sua ignorância, devido à sua condição. Então é importante para nós esse exercício constante de depurarmos, né, a nossa visão diante das circunstâncias que acontecem no mundo. Serão caminhos diferentes, serão caminhos dolorosos. Eu certa vez comentei com vocês de um filme que fala sobre uma história que acontece no Vietnã, durante aquele período da guerra, em que os Estados Unidos estavam envolvidos, e aí então um militar, né, do exército americano teve ali sofreu, né, foi vítima de um crime cometido por um criminoso local, por um criminoso nativo, em que ele invadiu a casa e assassinou a filha desse militar, que era uma criança. E aí então ele se desequilibrou completamente, ele ficou desorientado, mas aí ele começou a ter contato com o budismo, né? E ali conversando com um dos orientadores do templo que ele frequentava, a orientação foi exatamente isso, né? Não deseja o mal para aquele que cometeu esse erro, porque ele já se lançou num abismo de muito sofrimento. E ele terá que percorrer essa trajetória com muita dor, com muita dificuldade.
Mas aquele que sofreu o atentado, que no caso foi a criança, ela foi auxiliada imediatamente. Então, quer dizer, não desejarmos o mal, porque o mal que aquela pessoa vai sofrer já é dela própria. E ela terá a chance de se resgatar. E no nosso caso, quando nós tentamos potencializar com o nosso desejo, nós nos tornamos então corresponsáveis pelo sofrimento que ela está vivenciando. Então, devemos pensar muito nisso, na nossa participação, na construção do nosso mundo, na construção desse mundo melhor que todos nós desejamos, iniciando por auxiliar aqueles que tombaram, aqueles que caíram diante dessas fraquezas que ainda alimentavam aqui no nosso mundo. Não, lá, professor. Então, temos essa visão diferenciada, né? Não desejarmos o mal para aqueles, né, para aqueles que fazem parte do nosso mundo, mesmo que, ou melhor, não desejamos o mal, principalmente porque somos nós que estamos cultivando esse mal. E então nós temos que pensar sempre no bem, naquilo que é positivo e que nós desejamos construir. Então, aqui na prece, né, pelos inimigos, Kardec traz para nós essa sugestão. Diz assim, aí lembrando também que esse inimigo ele pode ser um inimigo direto ou um inimigo indireto. Direto, né, quando ele se torna aquele algoz que infelizmente nos atinge diretamente, como temos aqueles indiretos que fazem parte da nossa sociedade, que provocam um mal a alguém ou contra a própria sociedade e que não diretamente a nós, mas não deixa de ser esse inimigo. Lembrando que a palavra inimigo, ela tem ali um sentido mais profundo, porque como é colocado para nós, ou você tem o seu amigo, que é aquele por quem você nutre algum tipo de afeto, ou você tem um inimigo, que é aquele por quem você não nutre um afeto elevado, um afeto positivo. Então, quando nós falamos sobre o sim, sim ou não, não, ou como os espíritos também dizem, ou você faz o bem, ou você não faz, e esse não fazer o bem significa também não fazer nada, tratar as pessoas com aquele receio, com aquela distância, é tratá-las também como inimigos. Então, se nós tirarmos a ideia do inimigo como aquele que nos atinge diretamente, nos trazendo prejuízos, muitas vezes o nosso sentimento de indiferença também faz com que nós tratemos os outros como inimigos sem sequer ter feito absolutamente nada contra nós. Então hoje nós vivemos numa sociedade com indiferenças, numa sociedade com desconfianças e tudo mais, e o sentimento de inimizade está muito mais presente do que nós imaginamos. Tanto é assim que esse grau de intolerância que nós observamos hoje na nossa sociedade, intolerância contra uma série de fatores, de gênero, de raça, de crenças, de classe social, de nacionalidades, de partidos políticos, de times de futebol, dos mais variados. Então todas as pessoas, a gente pode considerar assim que quase todas elas são inimigas até que se prove o contrário. Sendo que deveria ser exatamente o contrário, nós tratarmos todos com sentimento de fraternidade e eventualmente experimentaremos alguém, né, uma situação em que alguém vai nos afetar de um modo negativo. Então vemos que a sociedade hoje vive esse sentimento. No trânsito, você está dirigindo como se os outros fossem inimigos, disputando o seu espaço, tirando a sua tranquilidade, os vizinhos num condomínio também da mesma forma. Então a ideia da inimizade ela está muito mais presente na nossa vida do que nós imaginamos. Se nós perguntarmos assim, quantos inimigos declarados você tem na sua vida? Aí você faz uma viagem, né, um passeio pela consciência e começa a buscar aquele daquele ano, aquela daquela outra época. Mas se nós imaginarmos, nós temos uma quantidade significativa de inimigos no estado latente, bastando que uma situação surja para que ele, mesmo sendo desconhecido, se torne nosso inimigo.
Então nós vemos que muitas vezes somos nós que nos colocamos nessa condição de desequilíbrio antes mesmo das coisas acontecerem. A Guizan colocou, né, mas é fácil, né, acabar com a vida do próximo, roubar e estuprar uma criança de 1, 2, 3 anos, né, ainda zomba de quem crê. E no final ele olhar e disser, né, fui perdoado. Né, na verdade, Guizan, sem dúvida nenhuma, é muito difícil para nós contermos ainda esses impulsos que nós sentimos, principalmente diante das tragédias que nós temos hoje. Mas o que a gente lembra é que tudo para nós se torna um aprendizado. Para aquele espírito que vivenciou essa dor, e para aquela família que fez parte, por exemplo, dessa situação, é uma experiência muito dolorosa que eles tiveram que vivenciar. E existe uma diferença significativa, que é importante a gente lembrar sempre. Nós, como espíritas, nós não somos conformistas. Nós não nos conformamos simplesmente com as coisas porque elas acontecem. Pelo contrário, a doutrina espírita faz com que nós sejamos muito ativos diante das situações que acontecem à nossa volta. Mas nós somos resignados. Resignação significa você ter uma compreensão para aceitar aquele aprendizado e aproveitar esse aprendizado como um impulso para o seu próprio crescimento. Então, a gente acreditando, confiando na justiça divina, nessa justiça que é perfeita para nós, que sempre traz, né, a experiência de muitos aprendizados, que traz para nós a oportunidade de um resgate, nós vemos aquele que sofreu como um espírito, que teve que aprender uma experiência de uma forma muito dolorosa, e aquele que praticou o ato como alguém que, mais uma vez, como eu disse para vocês, daquela história do filme, que é alguém que se lançou, né, num abismo de sofrimento muito grande. Então, antes de fazermos qualquer tipo de julgamento sobre aquele que praticou o ato ou aquele que sofreu o ato, tenhamos uma compreensão acima dessas particularidades do nosso mundo hoje. Como eu falo para vocês, como é que um espírito, que é um protetor espiritual, se sente ao se deparar com uma situação desse tipo? Então, imaginar, por exemplo, como um crime que acontece contra um inocente, a gente coloca inocente entre aspas, porque hoje ele pode ser alguém com uma vida equilibrada, mas a gente nunca conhece o seu próprio histórico, a gente nunca sabe o que ele atraiu para si próprio. Então, aquele espírito protetor, aquele orientador espiritual que se encontra no plano espiritual, acompanhando aquela vítima, mais uma vez entre aspas, vai perceber exatamente as dificuldades que ela vai enfrentar, não apenas durante a agressão que sofre, mas durante toda a sua existência. E como ele mantém aquela imparcialidade? Exatamente conhecendo a história de cada um. Então, do nosso ponto de vista, ver o crime, ver o ato, ver o resultado do ato é algo que mexe com os nossos sentimentos mais profundos. Mas o entendimento dessa lei universal, que é perfeita, que nos coloca, né, como aprendizes das próprias experiências, como executores daquilo que ela se propõe a fazer, que é transformar o mundo num mundo melhor, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar esse sentimento de antipatia, esse sentimento negativo, agressivo, que muitas vezes brota dentro de nós. Depois nós trabalharmos exatamente para evitar que isso volte a acontecer, protegendo aquele que é considerado a vítima, restringindo a ação daquele que é considerado o infrator. E quando nós falamos assim que pensar que foi perdoado, todos nós hoje vivemos experiências depois de recebermos muitos perdões. Agora, quais foram exatamente os crimes que nós cometemos para chegar até aqui? A gente viu ontem, estudando, um pouco sobre a vida de Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela comentava exatamente aquilo que ela aprendia, né, com o seu espírito amigo Charles, que dizia para ela que eles eram amigos do Egito, eram amigos na Pérsia, eram amigos em Roma, na Idade Média. Olha quantos anos nós estamos falando, de mais de 2000 anos de trajetória. Quantos erros nós praticamos, quanto mal nós já fizemos para pessoas. Não necessariamente com a intenção de fazer o mal, mas simplesmente para defender os nossos interesses. E hoje nós estamos aqui, aprendendo,
tentando acertar, tentando fazer a coisa certa. Então aquele que pratica o mal, no modo como nós entendemos, sem dúvida nenhuma é um espírito, como você colocou, um espírito sem luz. É um espírito ainda preso na escuridão da ignorância, na escuridão dos impulsos mais primitivos, mas é um espírito perfectível, como todos nós somos. Ou seja, ele é um espírito que ainda tem muito a aperfeiçoar. E por aquilo que ele fez, pelo ato que ele praticou, só vai fazer com que ele sofra muito mais para poder caminhar nessa trajetória de elevação. Então, da nossa parte, é sempre fazer com que a nossa sociedade aprenda da melhor forma. Aprenda através do amor, não através do ódio. Porque de ódio, todos nós temos o coração cheio. Basta que uma situação surja para fazer com que ele se manifeste. Agora, o amor é algo muito difícil para nós, porque embora o amor esteja presente no nosso coração, ele é ainda nós somos muito limitados no seu uso. E esse amor só é realmente efetivo quando ele se faz presente onde não há amor nenhum. De que adianta nós termos ali aquela luz dentro de nós, né, usando essa comparação, se nós não usamos para iluminar exatamente onde existe o escuro? Porque é muito fácil nós brilharmos no meio, acender uma vela ao meio-dia. Agora é muito difícil nós carregarmos uma vela à meia-noite, iluminando o caminho por onde nós vamos. Então sim, né, nós temos uma legislação na nossa sociedade que tem por objetivo fazer com que o equilíbrio seja mantido. Então nós temos ali o julgamento, nós temos ali a legislação, nós temos ali temos a legislação, temos o julgamento, temos a punição para aquele que é o infrator, mas a gente tem que lembrar sempre que o propósito, muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, não é castigar o infrator. O objetivo é fazer com que ele aprenda, tanto que nós vemos no nosso sistema prisional hoje, que ele vai ficar preso durante tanto tempo e que depois ele começa a viver um regime semiaberto, em que ele fica preso, mas ele começa a conviver com a sociedade para arrumar emprego. Então, quer dizer, na teoria, a proposta é construtiva. Na realidade, ela acaba não funcionando por um problema, na verdade, que diz respeito à própria sociedade. O nosso sistema prisional, ele não é um sistema corretivo, uma casa de correção. Como o próprio nome diz, é corrigir o indivíduo. O que nós vemos hoje, na verdade, agrava a sua condição. Então, nós, enquanto sociedade, temos muito o que fazer. Mas enquanto a sociedade não se constrói, que nós construamos dentro de nós essa imagem de vermos o erro como algo que precisa ser corrigido. De vermos aquele que erra como um indivíduo que precisa aprender a se corrigir, e não nos colocarmos na condição de carrascos, de sairmos punindo e castigando todo aquele que erra, porque nós também poderemos ser colocados na mesma condição. Da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Da mesma forma que nós punimos, nós seremos punidos. Mas para nós queremos toda a compaixão. Para o inimigo, nós queremos que ele sofra. Então é esse pensamento que nós temos que olhar. E vemos que todos nós somos vítimas e algozes da nossa própria história. Hoje, aparentemente, eu sou aquele inocente. No passado, eu era aquele criminoso. Hoje, eu posso ser aquele que é o algoz, aquele que é o agressor, aquele que é o criminoso. No futuro, eu vou me encontrar na condição de vítima. Então nós temos ali diversas experiências, né, que nós observamos na nossa atualidade, de tantas, principalmente nessa época, né, de expiações coletivas, tantas pessoas aparentemente boas, aparentemente equilibradas, numa vida muito tranquila, mas no seu passado, como foi isso tudo? O que fez com que elas vivenciassem no presente uma experiência tão dolorosa? Então a lei de causa e efeito desperta em nós exatamente essa visão, de termos que manter os nossos sentimentos, né, os nossos valores equilibrados, sólidos, exatamente para que nós não façamos um julgamento precipitado e nos coloquemos nessa condição de carrascos, né, de juízes que vão julgar aquele que erra, e não na condição de mestres, de professores que vão ajudar nessa transformação.
A Miriam colocou, né, e aqui tudo é uma grande engrenagem, né, acolhemos e somos acolhidos e cientes das condições evolutivas, por isso o movimento solidário é inevitável, né, sem dúvida. Nós estaremos o tempo todo ali, um dando assistência para o outro. Só que se eu assisto somente aqueles que me interessam, quando eu precisar de ajuda, somente aqueles que se interessarem por mim, que estiverem à disposição, farão isso. Então essa grande cadeia de solidariedade mostra exatamente isso. Somos assistidos o tempo todo por espíritos que nós nem sabemos da sua existência. E eles fazem isso com todo o sentimento, com um sentimento mais amoroso, mais valoroso. E o detalhe que a gente coloca também, como você colocou, Guizan, que eles zombam da gente. Claro, né, o criminoso, aquele que pratica esse ato, é aquele que tenta se safar, é aquele que tenta fugir da punição dos homens. Mas a gente tendo a consciência e a convicção de que existe uma justiça soberana que vai atingir a todos, esse que hoje zomba, esse que hoje ri do ato cometido, será um espírito que vai chorar muito. E chorar muito mesmo. E esse vai precisar de ajuda para poder se reconstruir. Assim como nós também já choramos muito e hoje procuramos auxiliar. A Angelina lembrou, né, que são almas doentes que precisam de compaixão. São almas muito perturbadas, muito desequilibradas, né? E o que a gente lembra também é que todos nós nascemos assim na mesma condição. Na condição de espíritos ainda primitivos, espíritos ainda em formação de valores, em formação de intelecto, né, de entendimento. Mas muitas vezes são situações que acontecem na nossa vida, que nós não sabemos porquê, mas que nos levam, nos colocam nesse estado de desequilíbrio. Então todo aquele que hoje é um criminoso, muitas vezes ele não era criminoso, ele se tornou um criminoso por aquilo que ele vivenciou. E aí que está a grande questão, de observarmos exatamente esse fator. De não nos deixarmos levar simplesmente por essa visão limitada que nós temos hoje, por esse sentimento impulsivo que nós temos de rebeldia, mas temos exatamente essa mesma posição que os espíritos orientadores, protetores têm, de ver a situação com imparcialidade, auxiliar todos na sua evolução, independente da condição em que eles se encontrem. O Hermes lembrou, né, só ajudo quem me ajudar, né, ao contrário, né, os ensinamentos, né, do capítulo 13. Então, temos que ajudar incondicionalmente, nesse sentido que Jesus trouxe para nós o exemplo, né, o modelo do amor incondicional, de auxiliar inclusive aqueles que se transformaram nos seus algozes. Quando ele diz assim, né, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas isso não significa perdoar e tirar deles as responsabilidades, porque o mesmo Cristo colocou para nós, né, a cada um segundo as suas obras. Então que nós não alimentemos o sentimento de ódio por aquele, mas de compreensão. Mas esse nosso sentimento de compreensão será uma transformação positiva para nós. Mas não vai tirar daquele que cometeu o ato a responsabilidade por aquilo que fez diante das leis humanas, das leis terrenas, mas também das leis universais, né, das leis divinas. Então façamos a nossa parte para construir tanto quanto possível. A Miriam lembrou, né, e quando ele passar a usar a sua força e inteligência para o bem, será bom demais, né? Bom dia, Nando. Exatamente isso, né? A mesma força, o mesmo impulso que o criminoso tem, será revertida, né, por uma polaridade diferente quando ele começar a desenvolver novos valores. Então, em vez de ele ser aquele que agride, ele vai ser aquele que ajuda. Em vez de ser aquele que destrói, ele vai ser aquele que constrói, com a mesma força, com a mesma intensidade. Então, que nós alimentemos, então, esse sentimento de compaixão, exatamente para ajudarmos esses espíritos a se reequilibrarem. É um trabalho difícil, não tenhamos dúvida disso.
porque mais uma vez nós somos muito impulsivos no nosso sentimento, nós temos uma visão muito parcial. Uma visão muito limitada da realidade que nos envolve. Porque se nós pensarmos bem, não nos esqueçamos que numa próxima encarnação, trazendo para vocês um exemplo bastante prático, Adolf Hitler vai nascer como uma criança. Aquele bebezinho de olhinhos verdes, de olhinhos azuis, sendo amamentado, sendo acariciado. Aí acontece alguma coisa com ele, a gente vai dizer assim, nossa, mas que crime fizeram com ele? Uma criança tão inocente. Então vamos lembrar do quê? Que todos nós somos espíritos em evolução, submetidos a essa lei de causa e efeito. E estarmos aqui no nosso mundo hoje é, a princípio, nos coloca a princípio numa posição de inocência. Isso se nós entendermos a nossa vida atual como a única existência. Você é tão criança, tão jovem, e de repente você passa por uma dor tão grande, mas o que você fez para merecer isso? Você nasceu agora. Já na visão doutrinária, que mostra nosso histórico anterior, e também já traz para nós a previsão do histórico posterior, já mostra que estarmos reencarnando, sim, vem naquela aparência de inocência, mas a nossa consciência vem permeada de culpas, de responsabilidades. Então vejamos dessa forma. Aquele que hoje é a vítima teve um histórico no passado. Aquele que hoje é um criminoso também teve um histórico no passado. E muitas vezes o criminoso de hoje é aquele que veio buscar vingança daquilo que sofreu anteriormente como vítima. Então nós não temos condições de fazer qualquer avaliação, qualquer julgamento superficial baseado apenas naquilo que nós estamos vendo. E isso sem dúvida nenhuma nos choca. Mas esse choque tem como objetivo despertar em nós exatamente o sentimento, a consciência da necessidade de transformação do nosso mundo. E não para nos desequilibrar cada vez mais. Porque nós não fazemos nem ideia daquilo que acontece nos bastidores do mundo espiritual. Quando se trata de vítima, de algoz. A Angelina colocou para nós, pensar que um dia fomos eles, e tivemos espíritos encarnados e desencarnados que nos ajudaram para estarmos um pouco melhores que hoje. E olha, isso estamos falando do passado, Angelina? Imagina hoje no presente. Que também tem muitos espíritos que estão ali atentos, vendo aqui as nossas escolhas, as nossas ações. O Hermes lembrou, um ditado popular com muita coerência, aqui se faz, aqui se paga. Só que a visão é tão limitada, Hermes? Porque você vê apenas assim, aqui aquilo que você fez, aqui você vai ser castigado. E o que a gente tem que lembrar é, para cada desequilíbrio, nós sempre somos forçados ao equilíbrio. E esse forçar, fazer com que nós retomemos a nossa trajetória original, muitas vezes nós vimos aqui arrastados por ela. E esse arrastado traz, sem dúvida nenhuma, muita dor para cada um de nós. Então, exatamente, aqui se faz, aqui se resgata. Quer dizer, e nós somos muito imediatistas, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso próprio tempo. Só que nós queremos que o nosso tempo aconteça quando é para os outros, e no tempo de Deus quando é da nossa parte, quando algo nos atinge diretamente. Aqui então, a prece feita por um inimigo que morreu, que desencarnou. Diz assim: Senhor, quiseste chamar de mim o espírito de fulano. Perdoo-lhe o mal que me fez e as más intenções que alimentou a meu respeito. Possa ele arrepender-se de tudo isso, agora que não está mais sob as ilusões deste mundo. Que a vossa misericórdia, meu Deus, se derrame sobre ele, e afastai de mim o pensamento de alegrar-me com a sua morte. Se também fui mal para com ele, que me perdoe, como me esqueço do que tenha feito contra mim. Então uma prece bem singela, mas muito significativa.
E é muito interessante também, algo que nós mesmos vivenciamos, né, uma orientação inclusive que os próprios espíritos nos dão, quando eles dizem assim, né, se por acaso você sofre uma obsessão, peça perdão para o seu obsessor por alguma coisa que você tenha feito para ele. Aí nós somos vítimas. E ele deseja vingança por aquilo que sofreu. Então podem perceber que sempre é assim. Faça uma prece pedindo perdão por alguma coisa que você tenha feito contra ele, alguma coisa contra o seu obsessor. Se você está pedindo perdão, é porque você errou. Se você errou, é porque você não era perfeito. Se aqueles que erram hoje, erram exatamente por essa imperfeição. E no futuro serão exatamente aqueles que pedirão perdão pelos erros que cometeram. Muitas vezes nem saibam que erros são esses. Então olhemos para o mundo hoje de um modo diferenciado. Não nos deixemos envolver por esse sentimento de ódio, de vingança, esse sentimento tão desequilibrado que nasce dentro de nós quando vemos uma situação acontecendo. Para o sofrimento, para a dor que vai envolver esses espíritos, já basta aquilo que eles estão vivenciando. Só para a gente poder concluir esse trecho, eu me recordo de uma psicografia, dessas que eu costumo trazer para vocês, de um espírito que dizia assim que não conseguia escrever porque ele não tinha braços. E aí então ele relatava que no passado ele tinha sido um político corrupto que tinha usado o seu intelecto, a sua assinatura, para atos de corrupção. E aí no mundo espiritual, então, a sua consciência pesava de tal forma que ele, entre aspas, atrofiou o seu perispírito. Porque simplesmente é o pensamento que molda o perispírito. Se o espírito se sente constrangido por alguma coisa, o seu perispírito acaba sendo afetado e suas mãos não estavam aparecendo. Então nós ficamos imaginando uma criança dessa, um espírito como esse, reencarnando, trazendo uma limitação congênita, uma deficiência congênita. Aí vai ser aquela pequena criança, de colo, sem os bracinhos, frequentando um hospital de reabilitação, e nós ficamos tão comovidos, né, dizendo, poxa vida, mas por que uma criancinha dessa tão inocente vem sem seus braços? E aí conhecendo o seu histórico. Ou mesmo como aquela passagem, né, dos suicidas que nós vimos, naquela mensagem de Emmanuel, uma criança sem braços, de repente perdeu as pernas, e aí o histórico o espírito era um suicida. E aquilo era uma forma de limitar as suas ações. Então não comparemos a justiça divina com a nossa justiça. Não comparemos o julgamento a partir dessas leis divinas com os nossos julgamentos impulsivos aqui no mundo material. Tudo que nós fizermos, que sempre sejam ações visando a construção, o auxílio e a caridade. O Hermes lembrou, nas próximas encarnações vai aparecer mais pessoas sem braços. Dá pra gente imaginar, né? Pessoas que trazem, né, no livro Deficiente Mental Porque Fui Um, de Vera Lúcia Marinzec, traz ali espíritos com síndrome de Down, com paralisia cerebral, espíritos que utilizaram o seu intelecto de um modo negativo e que chegaram depois aqui no mundo físico na atualidade, trazendo exatamente essas lesões, essas perturbações no seu perispírito. Então, quantas e quantas situações nós vemos hoje? Na África, encontrando crianças passando fome, crianças desnutridas, com aquela aparência quase que esquelética, e nós nos comovemos, nos sensibilizamos, e nos esquecemos que nesses lugares tão dolorosos, são espíritos que estão reencarnando exatamente para resgatar passados delituosos, passados criminosos, e que hoje nós nos sensibilizamos. Então olha quantos aprendizados nós vamos tirando daquilo que nós vemos hoje. A Miriam colocou, né, eu me pego muitas vezes, né, não mais cometendo certos erros, mas julgando aqueles que ainda cometem. Isso também não é ser tão evoluído. Mas tudo é uma fase, né, de aprendizado.
a gente lembra sempre que, inicialmente, o fato de nós não agirmos contra o outro, porque agir contra o outro é nosso primeiro impulso. Mesmo que eu sinta vontade de fazer, mas eu deixo de fazer, eu já evoluí. Porque a gente tem assim uma ideia muito fácil, né, que basta você virar a página, que você deixou de ser aquele espírito crítico, julgador, carrasco, acusador, para se tornar simplesmente um espírito puro. Então, naquele passado, eu era aquele que botava fogo na fogueira, para queimar aquele que era o criminoso. Eu era aquele que puxava a corda para ele ser enforcado. Numa encarnação seguinte, eu era aquele que aplaudia o enforcamento dele. Numa outra encarnação, eu era aquele que torcia para que ele fosse enforcado. Depois, numa outra, eu me tornei indiferente. E na próxima, eu era aquele que estava pegando no colo o perispírito aquele espírito que tinha acabado de desencarnar numa execução. Tudo acontece de uma forma muito gradual. Então eu posso não fazer o mal, mas eu desejo o mal. Ótimo, não deveria desejar, mas ainda desejo. Mas eu não pratico mais o mal. Já evoluí. Então a gente vai evoluindo gradualmente, e quanto mais a gente estuda, mais compreende, mais se esforça, mais rápido é o nosso progresso. Mas cada um evolui no seu próprio tempo. A gente nunca sabe quais são os estímulos que nos atingiram para fazer com que nós pensássemos dessa forma. Mas sem dúvida nenhuma nós sabemos quais são os estímulos que hoje nos ajudam a ter um esclarecimento melhor. Então é muito fácil ser santo no meio de santos. Mais difícil ainda é ser santo no meio daqueles que são os criminosos. Mas sem dúvida nenhuma a conquista será muito maior. A Guisa colocou, mas neste Deus nos acuda, que se encontra o Brasil, o povo está resgatando o que fizeram no passado, resgate coletivo, ou estou enganado. Não, é verdade, Guisa. Como a gente já colocou, eu trouxe para vocês aqui um estudo, já comentei sobre ele, mas vale a pena comentar de novo. Cada coletividade, cada sociedade vivencia as próprias causas no passado. Então hoje nós temos, por exemplo, na Síria, aqueles refugiados. Nós tivemos durante a Segunda Guerra Mundial o Holocausto nazista, judeus sendo executados. Nós temos aqui no Brasil, nós vivendo esse caos todo, com corrupção, com indiferença. Nós temos um histórico de escravidão aqui no Brasil. Então os espíritos disseram para Kardec exatamente isso, sobre expiações coletivas, em que cada sociedade ela é vítima das próprias escolhas. Como lembra Joana de Ângeles, né, cada indivíduo é vítima de si mesmo. Então, coletivamente, também. O Brasil é o que é por aquilo que ele fez, o Japão, aí onde você mora, também cometeu ali os seus erros do passado e está vivenciando suas experiências. Outras nações estão vivendo as suas experiências, os Estados Unidos vivendo as suas, a Alemanha vivendo as deles, Japão, África, Américas de um modo geral. Cada coletividade, assim como a justiça divina alcança cada indivíduo pela escolha que fez, a justiça divina também alcança cada coletividade por aquilo que fez. Então nós estamos, na verdade, vivendo exatamente aquilo que nós mesmos construímos, resgatando um passado doloroso. O Brasil teve mais de 300 anos de escravidão. Dentro da história mundial, o Brasil é o país que mais escravos teve na história. Dá para a gente ter uma ideia do que foi, da tragédia que aconteceu aqui no Brasil naquela época, e nós estávamos aqui presentes? E hoje está aqui, nós estamos vivendo essas dificuldades todas, essa calamidade toda como resultado das nossas próprias escolhas anteriores. Alguém vai dizer assim, mas isso aí tudo é bobagem. É uma questão de perspectiva. Se nós quisermos fazer um julgamento apenas olhando aquilo que acontece hoje, a gente vai ver que não tem nenhum sentido. Deus é brasileiro. Como é que Deus pode ser brasileiro, permitindo que uma sociedade como a nossa vive essa tragédia toda? Aí a gente pensa, em vez de pensar que Deus é brasileiro, a gente pensa que a justiça é de Deus.
E aí sim nós estamos experimentando tudo isso. Então sua colocação ela é perfeita, é exatamente aquilo que a doutrina passa para nós. E que tem muita lógica, não é porque os espíritos disseram, como eu falo para vocês sempre, né? Todo aprendizado que chega para nós, ele vai se tornar muito mais concreto se nós conseguirmos entender exatamente a sua realidade. Porque não é simplesmente alguém vem e diz assim, olha, a coisa funciona desse jeito. Mas a gente começa a perceber que as coisas não estão batendo. Não é bem assim que parece a realidade para nós. E daquilo que eles passam, daquilo que nós estamos aprendendo, existe uma coerência perfeita. Lei de causa e efeito, uma pedagogia divina impecável. E essa pedagogia vai atingir a todos, inclusive vivendo em coletividade. A Sandra colocou aquele australiano que não tem pernas nem braços e que motiva, né, o que motiva ele são as palestras pelo mundo afora. Ele adora receber abraços, né? É o Nick Vjodivich, né, o nome dele, né? Então, a mesma coisa também, Sandra. Hoje nós vemos um espírito determinado a trazer para as pessoas um pensamento de motivação, um pensamento de positivo, de auxílio para aqueles que muitas vezes desanimam, mas ele também tem a sua própria história. Hoje ele está assim, com esse pensamento construtivo, mas e o seu passado, como era? Foi por acaso que ele ficou assim? Aí a gente sabe, através dos estudos, que não existe o acaso, mas existe causa e existe consequência. O Hermes lembrou aqui embaixo, né? Entre um ato recebido e um momento de ação existe um lapso de tempo bem ínfimo, onde os seres têm antes de agir, né? E reação é para animais, o homem age. A gente não pode só não pode desconsiderar que existe em nós ainda o elemento animal, o elemento primitivo, que nós reagimos por esse impulso e a nossa consciência dá aquela segurada, né? Só que se muitas vezes nós temos ali valores que são muito frágeis, o nosso lado animal, o nosso lado primitivo, é aquele que age. Não tenhamos dúvida nenhuma disso. Não é à toa que a expiação passou por ele, né, o Nick, né? Tudo é resgate, né, Dudu? Tudo para nós é resgate. Então, felizmente, né, como os espíritos dizem para nós não nos lembramos do passado. Exatamente para essa oportunidade de recomeço. Eu não sei o que eu fiz, mas eu sei o que eu posso fazer. Então, se nós fizermos um trabalho determinado, aproveitando as oportunidades que nós temos, o passado vai ficar só depois de uma lembrança. Porque nós vamos ver aqui a nossa existência atual e depois fazer uma comparação com a nossa existência anterior, sem a preocupação de erro e de correção. A gente vai perceber assim, olha, eu tive uma vida muito produtiva hoje, mas no passado eu não tive. Mas está tudo resolvido, já consegui superar essa fase toda. Então, felizmente, né, não apenas ele, né, muitos de nós aprendemos muito sobre as experiências que a vida vai nos oferecendo. Mas nem sempre a gente consegue aproveitar por uma fraqueza, exatamente, né, fraqueza do nosso caráter, essa fraqueza dos nossos valores. Todo mundo espia, né? Estar no mundo de provas e expiações, estar encarnado no mundo como o nosso, já é um atestado de inferioridade. Salvo os missionários que se destacam naturalmente por aquilo que fazem de suas vidas, todos nós somos indivíduos comuns vivendo provas e expiações. Se você tem um aluno sentado numa escola de alfabetização, significa que ele está aprendendo a ser alfabetizado. Um universitário não vai se sentar numa escola como aquela. No passado, né, para quem tem uma idade um pouco mais avançada, como a Miriam, por exemplo, naquela época tinha um Mobral, vocês se lembram, né? Então o Mobral era para quem? Para adultos que estavam sendo alfabetizados. Você não vai encontrar um catedrático sentado nas cadeiras de um Mobral. Você não vai encontrar um espírito missionário sofrendo as provas e as expiações de um mundo de provas e expiações. Mas ele vai exatamente trabalhar nas missões para ajudar os espíritos em provas e expiações.
Então eis aí o esclarecimento que chega para nós de um modo muito claro, através dos ensinos da doutrina espírita. Vamos lá, continuando aqui para nós. Saímos então aqui do assunto agora, preces por um inimigo, né? E só para a gente concluir então, sempre lembrar que aquele que é o inimigo hoje, foi um amigo no passado ou será um amigo no futuro. Então aquele que erra na atualidade é aquele que precisará de auxílio para se resgatar. E se por acaso nós nos negarmos a isso, mostra exatamente a nossa condição egoísta, a nossa condição ainda infantil, limitada dentro dessa evolução. Porque o espírito que sofre hoje precisa de auxílio amanhã. Se eu recuso esse auxílio para ele amanhã, mostra exatamente quem eu sou. De fazer o bem para quem eu quero o bem. E desejar o mal para quem eu quero o mal. Tem um pensamento de um historiador que ele dizia assim: para os meus amigos tudo, para os inimigos a lei. E aí nós vemos essa visão tão parcial que mostra exatamente as características morais desse indivíduo. Em que você favorece apenas aqueles que te favorecem. Isso é de um egoísmo extremo. E quando a gente fala da lei, a lei é imparcial. Principalmente a lei divina. Então, mudemos o nosso modo de pensar. Vejamos o erro do outro como um deslize, que será resgatado no futuro. Maquiavel, né, tem uma frase atribuída a ele, né, que diz que os fins justificam os meios, né? Atribuída a ele, né? Também não se sabe se foi ele que falou essa passagem, né? Mas essa que eu disse agora, tá? Né? Então, quer dizer, é bem claro para nós assim a visão egoísta, limitada, ainda restrita nesse mundo material que nós temos hoje. Mas quando a gente começa a expandir a nossa visão a partir da perspectiva espiritual, tudo se transforma. E aí nós vemos o quão pequenos somos ainda aqui nesse nosso mundo. Continuando, né, a mesma linha de pensamento, aqui no item número 5, por um criminoso desencarnado. Isso, obrigado, Edu. Então isso aí, né, aos inimigos os favores, aos inimigos a lei. Ou seja, se você favorece os seus amigos, significa que você infringe a lei. Se você é um infrator, que a lei seja para você, então. Diante das leis divinas, não existe, então, esse favorecimento. Existe apenas merecimento. Então, aqui agora no item número 5, prece por um criminoso. Né? Aqui, na verdade, como tudo que a gente conversou até agora foi esse tema, então a gente vai só ilustrar um pouco mais. Né? A Guizan colocou, né, eu ouvi tempos atrás alguém dizer, né, o que é meu, o que não é de todo mundo. Né? Pois é, a mesma coisa também, Guizan. É muito fácil, né, esse pensamento infantil nosso ainda no mundo, né? Acreditar que o mundo é dos espertos, né, como dizia ali o nosso bom e velho Gerson. Só que na verdade o mundo é dos espertos, o mundo é dos justos. Porque o injusto é aquele que vai sofrer pela injustiça que praticou. Kardec traz aqui no prefácio para nós, né, prece por um criminoso. Então a gente vê ali os criminosos, como esses tantos, né? Basta a gente pegar a mídia e se de repente aparece um desses nomes que com tanta frequência é comentado, que dizer que, por exemplo, ele morreu. Fulano morreu essa noite. Todo mundo vai bater palma, vai torcer para que ele sofra muito por aquilo que ele fez. Esse é o nosso primeiro impulso. E nós temos que resistir a esse impulso, a partir desse entendimento que nós temos a partir de agora. Diz aqui Kardec: se a eficácia das preces estivesse na razão da sua extensão, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram sensatamente. Recusá-las aos criminosos é faltar à caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Pensar que são inúteis porque um homem cometeu faltas muito graves seria prejulgar a justiça do Altíssimo.
Então, mais uma vez, só para a gente lembrar que quando a gente se recusa a emitir um pensamento positivo, um pensamento nobre, por aquele que é um criminoso, o nosso pensamento não vai agravar a situação dele necessariamente, mas simplesmente vai agravar a nossa própria situação. Porque faz com que eu crie em torno de mim essa psicosfera, como lembra André Luiz, que vai mostrar exatamente quem eu sou. Enquanto aqui nós temos o nosso DNA, ou nós temos ali a nossa identidade, a nossa digital, no plano espiritual nós temos a nossa identidade atestada pela característica do nosso perispírito. Aquilo que nós somos fica estampado no nosso corpo fluídico. Se eu tenho esse pensamento, não tenhamos dúvida de que nós estaremos ali, né, vistos exatamente por aquilo que nós pensamos. Diz aqui Kardec, então, nessa prece aos criminosos: Senhor Deus de misericórdia, não repudieis esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pode condená-lo, mas isso não o livra da vossa justiça, caso o seu coração não tenha sido tocado pelo remorso. Tirai-lhe a venda que lhe oculta a graça, para que se aliviem os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe a esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar as suas más ações através de uma nova existência e dar-lhe a força necessária para não sucumbir nas novas lutas que terá de enfrentar. Senhor, tende piedade dele. Então aqui um desejo que parte dos nossos corações, que tem exatamente esse propósito, de levar esse auxílio, esse alívio para esse espírito sofredor, que por si só já estará submetido às leis divinas, passando por todos esses sofrimentos. Nós vemos, por exemplo, com frequência, né, nos livros que nós temos oportunidade de estudar, de ler, livros, por exemplo, como Aconteceu na Casa Espírita, de Emanuel Cristiano. Esse livro mostra uma legião de espíritos obsessores atuando contra uma instituição, contra os médiuns dessa instituição. Porque são espíritos obsessores, porque são espíritos que querem o mal, que querem destruir. E de repente nesse livro nós temos ali uma passagem em que um deles desiste de ser um criminoso e aceita a mão que lhe é estendida para que ele possa recomeçar a sua vida. E essa é uma passagem belíssima desse livro, que mostra um espírito sendo resgatado, um espírito com oportunidade de recomeçar. Só que esse espírito ele foi um criminoso anteriormente. Mas quando nós lemos um resgate de um espírito como esse, nós nos felicitamos. Ninguém fica indiferente a uma passagem como essa. Então nós temos ali livros de André Luiz, nós temos livros de Dona Ivone, nós temos livros de Manuel Filomeno de Miranda, e dentre tantos e tantos outros espíritos que trazem para nós essas histórias do mundo espiritual. E ali nós vemos espíritos que são infratores, espíritos que são resgatados, espíritos que são trabalhadores. Nós fazemos então um julgamento bastante simples daquela situação no momento, mas não avaliamos toda a trajetória desses espíritos para chegarem onde chegaram. Então mudemos o nosso modo de pensar. Sintamos pena dessas pessoas que estão passando na televisão, dessas pessoas que se destacam negativamente da nossa sociedade. Porque eles terão que vivenciar uma experiência de resgate. E se nós não desejarmos o bem desses espíritos, significa que nós desejamos o mal. Se nós desejamos o mal, significa que nós somos tão maus quanto eles. E seremos submetidos às mesmas leis. Então isso não é aquela ideia
do terrorismo espiritual. Não, porque isso é para te deixar com medo. Não, é simplesmente um esclarecimento. Ou você faz o bem, ou você faz o mal. Ou você deseja o bem, ou você deseja o mal. E isso vai traçar o seu perfil. Isso vai traçar o nosso próprio perfil. E nós estamos vivendo numa época em que temos oportunidade de colocar isso em prática o tempo todo. A cada dia que você liga a televisão, aparece ali uma notícia, uma informação que vai instigar em nós pensamentos dessa natureza. Então nós temos duas opções. Ou aprendamos a não fazer julgamentos e cultivemos em nós o sentimento de compaixão, de solidariedade, de piedade por esses criminosos, ou é melhor nós nos afastarmos do meio de comunicação. Para de ouvir notícia assim, que assim você não vai sentir esse ódio dentro de você. E olha que a gente ouve, a gente lê e ouve coisas, né, nesses sistemas de interação social que nós temos hoje, que a gente fica inconformado, né? Como é que alguém pode pensar ou dizer uma coisa dessa? Como, por exemplo, o que aconteceu em Berlim hoje. A gente vê aquele criminoso que se tornou criminoso, na verdade. Quem são aquelas vítimas? Quem são as suas vítimas? Qual vai ser exatamente o resgate que ele terá que trilhar? O Hermes colocou, né, de se pensar, né, quando estamos com uma infecção, tomamos medicação para combater os micróbios. Ficamos curados e ficamos alegres, né? Em relação aos homens, seres pensantes, sendo criminosos, temos que ser condolentes, né? Curioso isso, pois é. Então temos várias e várias situações, vários e vários exemplos que colocam à prova esses aprendizados que nós temos hoje. Esses tantos e tantos ensinamentos que chegam para nós. Então façamos esse exercício. Ao olharmos um criminoso, ao olharmos um crime, não olhemos o criminoso, mas vejamos o espírito, que dentro das suas verdades, dentro de suas limitações, vai ter que aprender, de uma forma muito dolorosa. Guizan colocou, né, mas que dá uma raiva, né? É impossível fazer de conta que não é nada, né? Exatamente, né? Somos humanos, mas podemos ser humanos melhores, né, Guizan? Sempre olharmos de uma forma positiva, de uma forma favorável. Basta lembrar, Guizan, só para você ter uma experiência, se a gente tivesse falado para você de um Japão de 70 anos atrás, você ia desejar o extermínio deles todos, por aquilo que eles fizeram durante a Segunda Guerra. O crime que os japoneses fizeram contra as chinesas, contra os chineses, o atentado que eles praticaram contra vários povos durante a guerra. Isso há 70 anos. Hoje você vive de uma forma extremamente harmoniosa com eles, querendo o bem, desejando o bem, mas há 70 anos eles faziam parte dos grandes vilões do planeta. Do planeta. Historicamente, se a gente pegar todas essas atrocidades que aconteceram, eles teriam motivo de sobra para serem um dos povos mais odiados do mundo, por aquilo que eles fizeram. Mas hoje não, hoje o Japão é um país que é, de um modo geral, querido por praticamente todo o planeta. Todo mundo vê o Japão como um planeta, como um país equilibrado, como um país desenvolvido, evoluído, que tem ali as suas imperfeições, mas que demonstra para nós uma capacidade de equilíbrio. Pagaram e estão pagando ainda, né? Mas agora, sem dúvida nenhuma, de um modo menos intenso, vamos dizer assim. Então, da mesma forma que no seu caso, por exemplo, você faz um julgamento de alguém que comete um crime hoje, basta lembrar que esses mesmos com quem você convive foram aqueles criminosos anteriormente. Que a gente pensa assim, né? Lá em Berlim, por exemplo, dois homens pegaram um caminhão e jogaram em cima das pessoas. Naquela época no Japão, cabeças eram cortadas assim por japoneses com a maior facilidade. Mulheres chinesas eram estupradas por japoneses. E hoje estão assim. Tudo é passado, tudo virou história. Hoje o Japão tem uma característica completamente diferente. O Japão é visto de uma forma diferente. Então, tudo é o tempo.
Tudo é a própria justiça. Os alemães a mesma coisa. Hoje você fala dos alemães como sendo ali uma sociedade extremamente desenvolvida, mas que também tem um histórico terrível. Que fizeram o que fizeram, e aquelas mesmas pessoas daquela sociedade hoje têm um pensamento completamente diferente. Então a gente tem que lembrar sempre que aquele que comete o erro hoje, no futuro, será alguém em pleno resgate, em plena evolução. Então, pegando essas situações que nós temos hoje nós somos, o Brasil, por exemplo, uma sociedade que procura trabalhar, procura crescer, uma sociedade que a gente quer que seja uma sociedade de bem. Até há 150 anos a gente tinha escravos dando chicotada nas costas deles. E hoje a gente não suporta mais esse tipo de comportamento. Nós não aceitamos mais esse tipo de comportamento. Então é tudo uma questão do quê? De tempo, de evolução, de transformação. Então sejamos piedosos, sejamos compreensivos com aqueles que hoje cometem infrações, porque no futuro serão aqueles que trabalharão pelo bem. Hoje eles estão assim, mas eles não são assim. Deixa eu ver aqui. O Hermes lembrou, em primeiro momento ficamos zangados, mas com o exercício iremos amenizando e nos controlando, para em seguida entendermos que eles são espíritos inferiores. Sejamos melhores e não nos semelhamos a eles. É exatamente isso. O Dudu colocou. Tchau, André, beijo. O Dudu colocou, todos tivemos um primitivismo dentro de nós, e o tempo faz o sofrimento para a evolução. Tenhamos compreensão com o outro e tudo mudará para melhor. E esse é um exercício que não é só agora, porque quando acabar o nosso estudo aqui, a gente vai ligar a televisão, mexer nas redes sociais, assistir aos telejornais, e de imediato a gente vai dar de cara com situações provocativas. Então, se nós não temos condições de manter o equilíbrio diante disso, é melhor a gente se isolar e deixar que a própria natureza siga seu curso, e da nossa parte fazer aquilo que nós podemos fazer de melhor, que é exatamente trabalhar pela transformação do nosso mundo. Então é isso, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. O nosso próximo encontro será